Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ouvir do Senhor esse desfecho do nascimento de Isaac, tão esperado durante tantos anos. Gênesis capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaque, meu filho. Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se. Foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abrão:
que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamareiras em Berseba e invocou ali o nome do Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Vamos orar? Deus grandioso, Pai santíssimo, Deus de absoluta bondade e misericórdia, Deus fiel, em quem está calcada as nossas esperanças. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir. Tu és Deus santo, Deus amoroso, Tu és Deus que cuida do teu povo, e nós estamos aqui, nesta manhã, para prestar um culto de adoração ao Senhor, em reconhecimento da tua santidade e da nossa pequenez. Faça com que nós sejamos, como igreja do Senhor, edificados na tua palavra, e que ela nos sirva de esperança eterna, calcada em Cristo Jesus, que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida verdadeira. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, casamento é um dos episódios na vida do ser humano que gera muita alegria. Quando, na cerimônia de casamento, nós podemos ver muito claramente a alegria estampada nas vestes, nas músicas, nos cantos. Nós percebemos claramente a esperança que está envolvida em toda aquela cerimônia. E algo que nós percebemos, eu percebo claramente quando a noiva está entrando, todas as pessoas se levantam para ver a beleza da noiva, para compactuar com aquela cerimônia. E mais um ponto mais alto da cerimônia, ou um ponto muito esperado da cerimônia, é o momento da troca das alianças, e que tem um significado muito grande. As alianças trazem em si um significado de fidelidade, e nós vamos olhar essa perspectiva do casamento, das alianças, dessa perspectiva de fidelidade, e não podemos deixar de pensar que, quando se fala em casamento, um dos grandes pontos de discórdia, um dos grandes pontos em que provoca a dissolução do casamento é a infidelidade. Nesses dias maus, nesse mundo caído, e a palavra de um homem não é mais a sua fiança, ela não garante mais, e a grande prova disso é que na maioria dos contratos que nós fazemos, nós temos que levar a um notário público para que ele assine embaixo, dizendo que aquela assinatura é realmente daquela pessoa que está apondo ali o seu nome naquele documento. Tal é a infidelidade do homem. E aí nós vamos ver nesse texto, em todo esse capítulo, aspectos que nos falam de Jesus, e como nós lemos aqui de Jesus como esperança da glória, nós vamos ver um texto que nos fala, Deus nos falando de esperança, nos falando da fidelidade que está posta nele. Então o Senhor, que é fiel às suas promessas, nós vamos perceber que nesse texto fala acerca da luta constante entre a semente da mulher prometida, lá em Gênesis 3,15, e nós vamos ver a semente da serpente. Durante toda a nossa convivência, durante todo esse tempo, antes da volta de Cristo, nós perceberemos essa luta que há entre a serpente da mulher e a serpente, a semente da mulher e a semente da serpente. E um outro aspecto que nós veremos é que o Senhor é misericordioso, mesmo com aqueles que desdenham das suas promessas. Nós percebemos, meus irmãos, e aí você acompanha logo no início, que o Senhor fala acerca, Moisés nos fala acerca da fidelidade de Deus, e o texto começa dizendo assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Visitou o Senhor a Sara como o Senhor prometera.
O Senhor cumpriu o que havia prometido. E aí, no verso 2, ele nos traz a informação, diz, olha, Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, e aí o detalhe, no tempo determinado. Entre a primeira promessa que Deus fez a Abraão e o nascimento de Isaque, nós conhecemos muito bem que essa demora gerou no coração de Abraão e também de Sara dúvida acerca de se ele realmente haveria de ter uma descendência como Deus havia prometido logo no capítulo 12 de Gênesis. O passar do tempo minava a confiança de Sara, deixava dúvidas acerca da fidelidade de Deus. E aqui agora, depois de nós percebermos lá no capítulo 17, no verso 19, quando o anjo aparece para Sara e reafirma que delas nascerá a descendência, e ela por trás das cortinas ri, e o anjo diz, Sara riu, e ela diz, não ri não, e o anjo diz, riu sim. Aqui o Senhor mostra que o tempo determinado para cumprir as promessas não são de Sara, não são de Abraão, é do próprio Deus. O tempo para o Senhor cumprir aquilo que Ele prometeu não pertence a nós, mas pertence ao próprio Deus. Ele visitou Sara, e Moisés diz que os filhos de Deus nascem exclusivamente do favor de Deus, e nós vamos perceber isso. Ele diz, por esta razão não permitiu que Abraão fosse pai até que o seu corpo estivesse desfalecido. Abraão foi pai em ditosa velhice, e assim também Sara. E o texto nos fala que ele foi pai aos 100 anos. O que para nós assim soa muito estranho, porque nós estamos acostumados com a fertilidade da mulher. Com 35 anos começa a ficar complicado, ou começa a ter dificuldades. Mas mesmo com a medicina hoje, nós temos possibilidades de que isso aconteça com um pouco mais de idade. Mas 100 anos, 90, não passaria na cabeça de ninguém que isso pudesse acontecer. Mas o Senhor visitou Sara, como lhe dissera. E nós vamos perceber um pouco mais adiante que Sara ri, e ela vai dizer, olha, ninguém diria que Sara amamentaria. Até naquele tempo havia essa desconfiança de que era muito difícil ou improvável que uma mulher naquela velhice pudesse ter filhos. Mas esse detalhe é importante para mostrar que quem é o Senhor da história não é o homem, não é Abraão, não é Sara, não é por mérito de Sara, tampouco por mérito de Abraão, mas o Senhor da história, que fez as promessas, e que hoje nós, tendo muito mais informações do que Abraão, do que Sara, porque nós conhecemos a promessa cumprida em Cristo Jesus na plenitude dos tempos, desse Deus que é fiel. Portanto, esse texto deve nos levar a nossa mente a pensar na fidelidade de Deus, ainda que as circunstâncias apontem para o outro lado, ainda que hajam inúmeras setas de neon piscando e apontando para o outro lado. Mas nós devemos nos apegar, nos aferrar na fidelidade de Deus, esse atributo que é da essência de Deus, desse Deus que não pode mentir e nem contrariar a sua essência. Sara concebeu e deu à luz o filho Abraão, no tempo determinado. Deus havia mandado que Abraão desse nome a Isaque, e esse nome significa aquele que ri. Parece um trocadilho com Sara, lá no capítulo 17, quando riu, depois de ouvir que ela seria visitada e que traria um descendente. O nome de Isaque significa ele ri. Talvez como um trocadilho, a incredulidade de Sara antes. Percebe como que o Senhor vai conduzindo as coisas? Abraão, numa idade de 100 anos, como nos diz o versículo 5, ele deveria entender que o nascimento de Isaque nada mais é do que uma obra sobrenatural de Deus. De que a gestação de Sara, ela envolveu a obra sobrenatural de Deus. Quando eu disse que nós vamos perceber aqui a luta constante da semente da mulher e da semente da serpente, nós percebemos no jeitinho que foi dado naquela espera de Sara e de Abraão em ter filhos, da fragilidade da sua compreensão, se realmente a fidelidade de Deus lhes daria descendência.
E nós ouvimos na exposição dos capítulos anteriores o jeitinho que Sara deu por meio da escrava H. E um detalhe interessante naquele contexto, a escrava, ela gestava como H gestou, e ela paria nas coxas de Sara, para que ficasse entendido que aquele filho nasceria, ainda que não do ventre, mas seria de Sara. Era um contexto bastante atual da época, era compreendido isso na época. Então Deus manda um filho que vai gerar alegria e que vai gerar riso. Olha o que Sara diz no versículo 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir justamente comigo. Se antes o riso de Sara era de desconfiança, era de olhar para a sua idade, a idade do seu Senhor, e duvidar de que isso realmente fosse acontecer, agora ela ri de alegria, agora ela ri de gratidão, agora ela entende a promessa do Senhor, a fidelidade do Senhor, ela passa a conhecer o Deus que serve. E aí ela acrescenta no verso 7, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice, dele um filho. O que nós podemos tirar de tudo isso é que a atribuição maior é do milagre, é do próprio Deus, é o Senhor que deu a ela, e isso não poderia passar despercebido. Quem teria dito a Abraão? O significado dessa expressão, ela faz com que alguém mantenha em mente o milagre que o Senhor fez. Só Deus poderia ser o autor desse nascimento. Acompanha no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Ora, mas por que Abraão não deu um grande banquete no dia em que ele nasceu? Por que apenas quando ele foi desmamado? E os estudiosos afirmam que a época do desmame aqui é por volta dos 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, um pouquinho, alguns meses mais. Mas o significado é de que depois de desmamado, a vida era viável. Depois de desmamado, o bebê, com grande possibilidade, cresceria com saúde. Aí ele dá um grande banquete nesta época. Esse é um rito de passagem daquele bebê que nasceu frágil, mas agora é viável. Está afastado o risco do bebê. Por isso Abraão deu um grande banquete. Agostinho diz que ele celebrou esse banquete porque era uma festa especial. E mais, nós vamos perceber caminhando que Isaque está crescendo, mas Ismael também está crescendo. É provável que também, nos demais dias, Ismael fizesse pouco de Isaque. Nós vamos perceber que antes Agar já tinha sido, ela zombava de Sara, porque não tinha filho, ela zombava de Sara por conta da promessa, mas por via oblíqua, ela zombava do próprio Deus que havia feito a promessa a Sara. E Ismael toma o mesmo caminho. Então nós vamos perceber aqui, olha, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. O texto parece que esse caçoar é brincadeira de criança, é algo muito simplório, mas naquele contexto não era, porque na verdade Ismael estava se garantindo na sua primogenitura, porque o herdeiro da bênção era o primogênito. Então, na verdade, ele desdenhava de Isaque, da promessa de que de Isaque nasceria uma grande nação, de que Isaque seria o descendente do Senhor, o descendente dos filhos de Deus.
Esse é o nosso segundo ponto, que fala acerca da luta da serpente, da semente da serpente e da semente da mulher, do verso 9 ao verso 14. Somente Isaque era o herdeiro, ele era o verdadeiro descendente. O texto relata que como Ismael foi rejeitado, então ele não foi rejeitado, ele foi rejeitado porque ele desdenhou do próprio Deus, quando ele desdenha de Isaque com a promessa de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque 2 mulheres, Agar e Sara, são 2 alianças. Mas a aliança verdadeira é feita com Isaque. Ele diz assim: uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar era o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima, aqui é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que darás à luz. Exulta-te, clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito. A luta da serpente, da semente da serpente com a semente da mulher é uma constante. Por isso o apóstolo Paulo fala de Isaque como descendente dos filhos de Israel. Portanto, Sara, vendo o filho de Agar caçoar de Isaque, talvez como todos poderiam dizer: olha, não é um motivo para banimento. Por que expulsar Agar e o seu filho do meio do povo? O riso de Ismael é um riso, e o significado, a palavra original, Metzak, ela tem o mesmo significado, que pode ser positivo e pode ser negativo. Ele pode ser um riso de desdém e pode ser um riso de alegria verdadeira. Aqui não se trata de um riso infantil, inofensivo, brincadeira de criança, mas um riso de desprezo por parte de Ismael, do recém-nascido, do seu irmão e do próprio Deus. Ismael converte em ridículo a promessa de Deus. Ele vê a sua primogenitura como a garantia de que ele é que será abençoado. Portanto, a ira de Sara tem motivo sério, e ela exige de Abraão que Abraão mande embora a escrava, mande embora Ismael. Isso pesa o coração de Abraão. Não é simples para Abraão mandar embora o seu filho. O versículo 11 diz que pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas esse pedido de Sara, ele é confirmado por Deus. Deus mostra que isso não nasceu apenas no coração de Sara, não era apenas um ato de inveja, não era apenas um capricho de Sara querer que Abraão botasse fora a escrava e o seu filho. Acompanha na sua Bíblia no versículo 11, diz assim, 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. O teu descendente é Isaque. Atende a tua mulher. Podia parecer que Sara estava tomando a dianteira da família, estava atropelando o sacerdócio do seu marido, estava passando à frente como a Eva fez no Éden, com Adão, e no ter sozinha aquele discurso com a serpente. Mas aqui Deus mostra que ela estava correta, que Deus a levou a esse comportamento. Portanto, Abraão decide, ouvindo Deus e entendendo
que nada mais grave do que colocar em ridículo a graça de Deus, a promessa de Deus, de duvidar dessa maneira da promessa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Portanto, esta separação é uma separação da semente da serpente com a semente da mulher. Então nós precisamos perceber isso. Então o escárnio de Ismael, ele insulta o próprio Deus. O que Ismael fez foi ridicularizar a palavra de Deus. Por isso, Deus manda que ele rejeite a escrava e seu filho. Meus irmãos, fazer isto, Abraão deu apenas um odre de água, que continha mais ou menos 12 litros de água e alguns pães. Nós podemos pensar, por que Abraão não mandou um dos seus servos com Sara? Por que Abraão não colocou no lombo de um jumento bastante comida para passar muito tempo? O texto não explica, não nos traz isso, nós não temos isso claro, e nós paramos sempre onde as Escrituras param, nós não vamos além, sob pena de nós ficarmos conjecturando e extrairmos daí interpretação que o Senhor não deu. Portanto, nós percebemos que Abraão deu para ela este suprimento. Meus irmãos, os filhos de Deus são aqueles nascidos da promessa, por isto essa separação. E aí nós podemos imaginar que os filhos da promessa e os filhos da carne, a semente da serpente, a semente da mulher. E aí nós vamos pegar o texto do Novo Testamento e jogar luz no Antigo Testamento, que nos dá um pouco essa claridade. E aí nós vamos nos unir ao apóstolo Paulo, lá quando ele escreve no capítulo 9 de Romanos, versículos 6 e 7, em que ele diz que nem todos que nasceram de Abraão são realmente descendentes de Abraão. Ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele está dizendo, nem todos que são descendentes de Abraão, segundo a carne, são de fato descendentes da promessa. São de fato israelitas. E nesse termo aqui, israelitas, aquele que fazem parte do Israel de Deus, que não apenas aquele povo com aquela nascido lá em Israel, mas o povo do qual nós fazemos parte, porque nós fazemos parte do Israel de Deus, porque nós somos parte da promessa de Deus. Nós somos adotados em Cristo Jesus como promessa de Deus, e nós devemos nos incluir como esses israelitas que foram adotados. O apóstolo Paulo prossegue dizendo, olha, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Para que nós entendamos esta conduta de Abraão, obedecendo ao próprio Deus, para que ele despedisse Ismael e sua mãe, confirmando aquilo que Sara havia pedido a Abraão. João Calvino, ele diz que Ismael escarneceu Isaque, confiando e vangloriando na sua primogenitura, porque era um costume, o primogênito herdava a bênção, e nós vamos perceber que o próprio Deus inverte essas primogenituras em muitos aspectos. O sacrifício de Caim não foi aceito, mas o de Abel, o irmão mais novo. Jacó, o irmão mais novo, herda a bênção e não Esaú. E nós vamos percebendo que isso vai acontecendo, porque Deus é que é o Senhor da história. Deus é o Senhor que faz com que as coisas aconteçam. Embora Ismael se proclamasse o primogênito, o filho da promessa recebe o favor de Deus. Os filhos da escrava não serão herdeiros do Senhor, herdeiros eternos. Versículo 14, acompanha na sua Bíblia, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs
às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Imagine o desespero de uma mãe, sendo expulsa, indo para o deserto com 12 litros de água, um pouco mais, um pouco menos, e alguns pães para sustentar o seu filho. E esse texto nos mostra o seu desespero, lá no versículo 16. Eu fico pensando, Abraão, quando teve que despedir, é como se ele tivesse também sendo dilacerado. É como se ele tivesse em sofrimento. Nós também somos submetidos a muitos testes de fé, e nós conhecemos o maior teste de fé que Abraão foi submetido. E esse foi um deles, e ele deveria obedecer ao próprio Deus. E nós vamos conhecer o teste de fé de Abraão um pouco mais à frente, quando ele tem que oferecer Isaque. Meus irmãos, ele manda embora a escrava com seu filho. E o verso 16 nos mostra o tamanho do desespero dessa mulher. Depois de caminhar, provavelmente a água havia acabado. Diz o texto do capítulo, verso 16 assim: e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus havia feito uma promessa para Abraão, que de Ismael nasceria uma grande nação, que de Isaque nasceria uma grande nação. Deus havia prometido que Ismael não seria destruído. E aí o Senhor envia o anjo, que vai até Agar e diz, olha, verso 18, verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus ouviu a voz do menino. O clamor do menino foi ouvido. Não porque ele orasse com fé, nos dá essa ideia, mas porque Deus foi fiel à promessa feita a Abraão. E algo que nós aprendemos hoje: na sua graça comum, Deus distribui chuva e sol sobre justos e injustos. É o Deus que é o Senhor de todas as coisas. É importante que nós entendamos que Deus, quando Deus retira a graça de nós e a sua orientação, a orientação da sua graça, nós ficamos como se fôssemos removidos, levados para longe de Deus. Nós ficamos temerosos, nos sentimos abandonados, com fome e com sede. Nós não conseguimos viver sem o favor de Deus. Nós não conseguimos viver sem a bondade e a misericórdia de Deus. O verso 20 vai nos mostrar que ele, Ismael, ele providenciava o seu próprio sustento. Diz assim o versículo 20: Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ou seja, ele agora era capaz de caçar a sua própria comida, de se defender pelas suas próprias mãos. A ideia de que ele sobreviveria por meio de armas. Ele podia caçar, prover o alimento, mas a prosperidade de Ismael, ela ainda provinha do favor do Senhor, como foi o sustento que deu para ele e sua mãe no deserto. A mãe providencia que Ismael se case com uma mulher egípcia. Ele foi submisso à sua mãe, e essa esposa egípcia anunciava a futura discórdia entre ismaelitas e israelitas. E nós vamos ver ao longo da história de Deus a oposição e o conflito que há entre o povo egípcio e o povo de Deus, o povo de Israel. E nós vamos caminhando para o final. O texto muda um pouco o seu cenário. Versículo 22 diz que neste tempo em que tudo isso estava acontecendo, Abraão alegre, Abraão feliz, Sara alegre, Sara feliz. Abraão foi procurado por Abimeleque, era o rei dos filisteus na época.
E ele procura Abraão, porque o povo de Abraão já tinha muitos servos. Era como se fosse uma mini cidade. E Abimeleque começa a ficar receoso com o crescimento desse povo. Essa promessa que Deus havia feito e a descendência de Isaac, de Abraão crescendo por meio de Isaac. E aí o texto nos diz que, por esse tempo, Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Abimeleque, ele reconhece que Abraão tinha Deus e que Deus estava com ele em tudo o que ele fazia. Por isso que ele desconfiou do poder de Abraão como uma grande nação. E nós aprendemos com isso que nós podemos aqui ter inimizades. Nós podemos, nessa nossa caminhada, ter pessoas que não gostam de nós. Ter pessoas que desdenham da nossa fé, que fazem objeção àquilo que nós cremos, mas àquilo que nós fazemos e como nós vivemos. Contudo, nós devemos esperar no Senhor. Se nós tivermos que sair daqui hoje com algo muito fixo na mente e no coração, é acerca da fidelidade de Deus, que Ele nunca está atrasado. Deus não se adianta, Ele não se atrasa. O tempo dEle é sempre determinado, o tempo dEle é sempre perfeito. E Ele é fiel. Abimeleque propõe a Abraão um juramento e pede que ele não minta nem para ele, nem para os filhos dele, nem para os seus netos. Ou seja, não minta para a minha geração. Você me será leal. É como se ele estivesse fazendo esse pedido a Abraão: seja leal a mim e aos meus descendentes. E Abraão toma e dá de presente para Abimeleque ovelhas e animais. E ao aceitar o presente, Abimeleque estava obrigado a reconhecer que Abraão tinha direito àquilo que ele tinha. Abraão havia furado um poço que o povo de Abimeleque havia tomado de Abraão. E Abraão diz a ele, dá esses presentes para que ele reconhecesse o direito que ele tinha, não apenas ao poço, mas também à terra. Essa aliança havia sido ratificada, confirmada, com juramento por parte dos dois. Por isso ele chamou aquele lugar de Berseba. E o texto vai caminhando para o final e nos diz que Abraão plantou tamareiras. Ninguém planta árvore se não tem intenção de ficar por ali. Ninguém cava um poço sem ter intenção de ficar por ali. Aquela terra que havia sido prometida por Deus. Aquela terra que seria herdada pela descendência. E o texto do verso 33 nos diz que Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão invocou o nome do Senhor. Plantou Abraão tamareiras em Berseba e invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. As promessas do Senhor não falham. Agora Abraão reconhece, agora Abimeleque reconhece que Abraão era sustentado pelo Senhor. E eu quero concluir dizendo que, como Deus havia prometido, Ele visitou Sara no tempo certo. Isaac nasceu como promessa do Senhor. Ele separou o filho da carne do filho da promessa. Deus prometeu que o descendente da mulher traria redenção e salvação. E hoje nós sabemos disso, que o filho da mulher trouxe redenção e salvação. Cristo Jesus veio no tempo, na plenitude dos tempos, morreu, levou sobre si todas as nossas transgressões, nos deu vida eterna, que faz com que nós lembremos da fidelidade de Deus, do Deus que não pode mentir. Deus prometeu que o descendente da mulher traria redenção. Não seria Ismael e nem ninguém. Cristo nasceu da promessa de Deus para o seu povo. Por isso nós devemos olhar o mundo que nós estamos vivendo, todas as situações, à luz disso, à luz dessas verdades, à luz do que Deus nos fala. É verdade que as igrejas nos dias de hoje precisam recuperar um pouco do senso da majestade de Deus. E como o profeta Isaías, olhar para o Senhor e dizer: ai de mim, que sou impuro, tenho lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros.
e temer e dizer: os meus olhos viram o Senhor. O fundamento do conhecimento verdadeiro de Deus passa pela compreensão das suas perfeições, do seu caráter. Não é possível servir nem adorar ao Senhor um Deus desconhecido e depositar nele a nossa esperança, se nós não conhecemos o seu caráter, se nós confiamos na sua dignidade, na sua fidelidade. Nós necessitamos de algo mais que conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos Deus verdadeiramente em nosso coração quando nós nos rendemos a Ele, nos submetemos à sua autoridade, aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Por isso Daniel, no capítulo 11, verso 32, diz assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Deuteronômio 7,9 diz que a alegria faz nascer o riso, e erguer os olhos acima deste mundo caído é o que nós precisamos. Todo aquele que é fiel em todo o tempo, o Senhor. Somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, nos diz o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta ao Timóteo. Nós somos infiéis ao Senhor, muitas vezes, mas Ele permanece fiel. Nunca houve alguém que tivesse confiado em Deus em vão. Nunca o Senhor negou as suas promessas, porque seria negar a si mesmo, negando a sua fidelidade. Deus é fiel na preservação do seu povo, a despeito das circunstâncias, a despeito do Covid. A confiança do apóstolo Paulo estava baseada na verdade daquele que não podia mentir. Deus é o único que não pode mentir. Ele é fiel, inclusive, na disciplina ao seu povo, quando Ele a aplica. O salmista, no Salmo 110, diz assim: a Ti, ó Senhor, pertence a justiça, e a nós. Daniel, capítulo 7, 9, verso 7, diz: a Ti, Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha. E o salmista, no Salmo 110, diz: bem sei, ó Senhor, que os Teus juízos são justos, e que em Tua fidelidade me afligiste. Esse Deus fiel, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Um Deus que é fiel às suas promessas. Um Deus que mesmo em meio à luta da serpente, da luz da semente da serpente com a semente da mulher, é um Deus que se faz presente. E um Senhor que é misericordioso, mesmo com quem desdenha da sua promessa, como fez com Ismael. Esse é o Deus das Escrituras, ao qual nós estamos servindo e que tem cuidado de todos nós. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor inspirou Moisés a escrever esse texto maravilhoso, o qual nós lemos hoje e temos lido ao longo de meses, para que nós possamos compreender um pouco mais do caráter do Senhor e possamos nos firmar numa esperança, ó Deus, que está posta em Cristo Jesus. É Ele que é a esperança da salvação eterna. É Ele que é a esperança da glória, como lemos logo na abertura do nosso culto ao Senhor. Ó Deus Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós quando as nossas pernas fraquejam, e que o Senhor as sustente e que leve os nossos corações e as nossas bocas a cantar hinos de louvores ao Senhor, como Sara o fez, como rindo disse que o Senhor trouxe riso à boca dela. Ó Deus Santo, que o Senhor aplique por meio do Teu Espírito Santo esta palavra aos nossos corações e sejamos edificados como igreja do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.